Tendo aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, a nossa live, né? Que é a mentoria para quem trabalha conosco, para quem quiser vir a trabalhar, participar do nosso projeto, participar das atividades da Academia Dynamis e desse projeto, dessa incumbência, esse encargo do meu coração. A mentoria, ela é um foco que temos que ter na hora de imaginarmos que somos cristãos. O cristão verdadeiro, ele tem como foco da vida dele a transformação da mente. Não só a mente, mas o caráter e a conduta. Isso que eu acho fundamental deixar bem explicitado, e vou repetir muitas vezes, a importância, quando nós nos colocamos como cristão, se o nosso caráter, se a nossa mente, se a nossa conduta está sendo transformada. Porque o cristão, ele está sobre esse processo, eu diria que é o processo do cristianismo, de transformação da mente. Então, todos os sábados, às 10 horas, a gente vem trabalhando em cima desse tema, né, em termos de divulgar. E conto com você para essa divulgação e participação no nosso projeto, que é pioneiro, que é inusitado, que é único, né? E por isso pouco compreendido, né? E aguardo você nos nossos workshops diários às 16 horas, para que a gente lá no workshop a gente possa falar das coisas temáticas, as questões de gestão cristã, né? Como tratar os trabalhos de engenharia geotécnica, como tratar da gestão do empreendedorismo geotécnico, que aqui é questão verdadeira, como fazer a gestão do produtivismo, como que a gente desenvolve esse empreendedorismo produtivista e, sobretudo, transformar a nossa mente de tal sorte que a gente entenda e passe a ter uma vida espiritual que agrade, que dê glória a Deus. Bom, vamos escutar o preletor, que é a pessoa mais indicada para poder trazer para nós os conhecimentos que estão na Bíblia sobre essa questão da transformação à imagem de Cristo, e eu diria a mente de Cristo. Vamos ouvir então o Luiz Fontes com esse transformados à imagem de Cristo. Vamos problema de som, um minutinho só. Power on. Minutinho que ele chega. Connected. Algumas lições, algumas aplicações da nossa vida espiritual e que o Senhor nos ajude de maneira que esses textos venham tocar profundamente nos nossos corações. Mais do que ler, que esses textos venham ler a nossa alma, falar ao nosso coração. Amém? Amém. Nós vamos ler primeiro Romanos capítulo 8, os versículos 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados ou conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, está muito claro na Bíblia, ele está lendo o versículo, que Deus
tem como propósito criar muitos irmãos para Cristo. E que quer transformar a criatura em filho e filho à imagem e semelhança de Cristo. Então, isso é bíblico, a vontade de Deus. Quer dizer, quem acredita em Deus é bom saber dessa vontade para ele mesmo verificar, olhando no espelho, né, se ele está seguindo essa obediência a Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, por último, 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler dos versículos 46 até os 50. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Já é importante a gente ler, reler, ouvir, reouvir, ver esses primeiros versículos. E eu vou fazer questão de voltar um pouquinho aqui para repetir, porque, olha, é um trechinho de 3 minutos e que valem a vida eterna para alguns. E para outros que já nasceram de novo, vale galardões, vale um desenvolvimento muito grande. Se cada um que estiver me ouvindo, quer seja online, quer seja depois de gravação, possa ter revelação, né, com esses versículos da Bíblia. Eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente ouvir de novo. A imagem de seu filho. Nós vamos ler primeiro Romanos capítulo 8, os versículos 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados ou conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 12, versículo... Entenderam a importância, né, desse versículo? Deus, então, falou muito claro que ele está chamando, segundo o propósito específico a cada um de nós, para sermos a imagem e semelhança do Filho dele, Jesus Cristo. Puxa, só isso, quem realmente ouve com o coração isso, se transforma, que é o objetivo da nossa mentoria. Bom, se você acredita em Deus, se você lê isso, você tem que olhar para dentro de si e falar, escuta, Deus quer, meu Criador quer que eu me transforme em imagem e semelhança do Filho dele. Bom, preciso conhecer o Filho dele, preciso conhecer Jesus, aquele que deu a vida
na cruz por nós, para a gente poder ter uma vivificação espiritual. Só isso, qualquer um que ouça isso com o coração, se transforma. O problema é que a gente não ouve com o coração. A gente ouve com a razão. A gente concorda sem ter a revelação. A gente balança a cabeça, mas o coração está longe. É um coração petrificado, um coração cauterizado pela arrogância, pela soberba. E aí a gente não assimila o que está dito aí. Vamos escutar um pouquinho mais? Vamos ler, ou reler, ou reouvir o que ele falou dos versículos ainda. Dos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, culto racional. Sabe o que significa isso? Que a todo momento da sua vida, tudo que você faz, toda ação racional, de qualquer gesto, qualquer fala, qualquer pensamento, deve ser para a glória de Deus. Tem que dar culto a Deus. Isso não é religião. Isso é uma escolha de vida. Ora, se eu quero que Deus seja o meu pai, porque Ele quer. Se Deus quer que eu tenha um relacionamento com Ele 24 horas, Ele quer. E eu quero. Eu vou ser obediente a Ele 24 horas. Eu vou escutá-lo 24 horas. Eu vou obedecer. A gente não faz isso, gente. A gente não faz isso porque a gente nasceu da carne. A gente nasceu de Adão e Eva. E Adão e Eva, eles tinham tudo ali. E eles desobedeceram. Então é bom a gente partir do princípio que a gente é desobediente. A gente não vale nada. No mundo a gente vale. A gente se forma aí advogado, engenheiro, pasteleiro, padeiro. Mas quem é que te orientou para você ser pasteleiro, açougueiro, advogado, contador, engenheiro, médico? Quem te orientou? Foi Deus? Foi seu Pai Celestial? Vocês vão ver que não foi. Foi as circunstâncias da vida, natural. Porque você nem conhecia teu pai, Pai Celestial. Você não se relacionava com ele. Você não conhece a Bíblia. Você não conhece que tudo é focado para Cristo. Cristo é o nosso Salvador, Redentor. Que eu tenho que viver em Cristo, porque senão a palavra cristão é um pequeno Cristo. Será que nós não precisamos ter um pouco mais de decência do que nós falamos?